Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Claudete, hoje aqui. Estamos aqui. Segundo dia do desafio autoconhecimento e reprogramação mental. Hoje eu gostaria de tirar dúvidas sobre autoconhecimento, sobre reprogramação mental. Você tem alguma dúvida? O que você gostaria de saber? Faça aqui a sua pergunta que nós responderemos. Combinado, pessoal? Sejam bem-vindos, segundo dia do desafio Reprogramação Mental. Eu estou gravando para depois disponibilizar lá no meu canal no YouTube. Para quem não conseguir assistir, depois vai ter o reprise. Então, hoje nós daremos continuidade no nosso desafio, segundo dia do desafio, reprogramação mental, autoconhecimento. Ontem eu falei um pouco assim sobre a minha percepção, o que eu entendo sobre o autoconhecimento, sobre a reprogramação mental. E hoje nós estamos aqui para tirar dúvidas, bater um papo sobre o autoconhecimento e sobre a reprogramação mental. Bom, a reprogramação mental entrou na minha vida através de uma amiga minha, né? Porque eu estava passando por uma crise pessoal, profissional, emocional e financeira. Na verdade, eu estava bem assim, eu estava numa crise mesmo, existencial, emocional, profissional, financeira. E aí, o que aconteceu? O que houve? Essa minha amiga, ela falou para mim assim, Aline, por que você não vai buscar, né, entender sobre a sua mente? Então, ela foi, assim, o start, né? Ela foi o start para eu ir buscar o autoconhecimento e principalmente a reprogramação mental. E aí, durante algum tempo, eu comecei a ler e a estudar sobre reprogramação mental. E só com a leitura eu já tive um resultado assim incrível. Em 6 meses eu consegui reprogramar hábitos, eu consegui emagrecer 17 quilos sem dieta, sem sofrimento, só ajustando a mentalidade. E aí eu tive também assim uma melhora grande na minha questão emocional, porque antes eu não conseguia lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. Isso só com a leitura, tá? E aí depois eu fui buscar o quê? Eu fui buscar cursos, né? De reprogramação mental, de coach, de PNL, de desenvolvimento pessoal. E aí o que aconteceu? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer algumas formações e aí eu tive mais melhoras na minha vida, pessoal, profissional, emocional, na minha saúde principalmente. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu fui uma viciada em jogo. Eu jogava, não sei se vocês já ouviram falar, eu jogava aquelas maquininhas caça-níqueis, sabe, bruxinha, bingo. Então eu perdi muito dinheiro com o vício do jogo. E essa minha amiga, ela me trouxe assim luz, né, falando, Aline, vai buscar o autoconhecimento, vai entender a sua mente, porque assim você de tanto você repetir isso, você criou aí um hábito, né, autodestrutível. Então, já que você criou, você pode descriar e reconstruir novos hábitos. E foi através dessa busca que eu consegui assim programar, né, a minha mente, aquilo que a gente tinha conversado ontem, né? A gente consegue ajustar e programar a nossa mente como se fosse um despertador. Então você programa. O que você quer? Primeiro você precisa ter o autoconhecimento, você precisa conhecer as suas emoções, você precisa conhecer principalmente você, né? Por que você faz o que você faz? A Claudete está aqui, né, Claudete? Você Sim. também, né? Começou a buscar aí o autoconhecimento, a parte da reprogramação mental. E assim,
eu tive grandes melhorias na minha vida, mas a Claudete também ela pode contar um pouco, né? O que o autoconhecimento e o que a reprogramação mental teve na sua vida? O que você teve de ganho? Assim, o que você melhorou na sua vida? Sim, estou ouvindo você contar aí um pouco a sua história e um pouco eu já sabia de como que era isso, né? E a gente só vai buscar alguma coisa diferente quando a gente está se sentindo incomodado, né? Ou quando alguém tá vendo que não tá legal e que se você for continuar indo por aquele caminho, pode ficar pior. E comigo também foi o início de uma busca. Eu não sabia nada sobre autoconhecimento, a não ser algumas coisas que os filósofos, né, antigos, colocavam aí nos livros, nas teorias, e que eu lia um pouquinho, porque não é a minha área, filosofia não é a minha área. Ou às vezes quando eu participava de algum curso que eu achava interessante, quando a professora ou o professor, instrutor, lançava alguma coisa para a gente se conhecer. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu não sabia sobre mim, que eu desconhecia. Do que eu gostava, o que eu estava, para onde eu estava indo, quais eram os meus objetivos. Eu nem imaginava que a gente podia ter objetivos. Eu achava que isso era coisa de empresa. Missão, visão, valores, objetivos, metas. Eu achava que era tudo para empresa isso daí. Eu pensava, gente, é a empresa que faz isso, mas eu esquecia que a empresa era feita de pessoas, né? Então, eu achei muito bacana quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, que eu fiz a minha primeira formação. A gente cai de paraquedas, né? Parece que você cai de paraquedas, assim, na primeira Um mundo formação. totalmente novo, assim, né? Exatamente. E aí você fica lá captando um monte de coisa e mexendo um monte de coisa dentro de você. E aí você precisa digerir tudo aquilo. E às vezes demora alguns meses para você digerir todas aquelas informações. E ainda no meio desse processo você buscar mais, se fazer mais perguntas e encontrar mais respostas, né? Muito bem, perfeito. Então, foi um processo assim longo, é um processo longo. O autoconhecimento não é da noite pro dia que você vai se conhecer, né? Mas talvez você precise iniciar. Se você não der o primeiro passo, pode demorar mais ainda para você saber o que você quer, para onde você está indo, quais são suas metas, os seus objetivos, né? Isso é importante. Qual que é a sua missão, quais são os seus valores, a sua visão. Então, eu vejo assim, dentro do coaching existem muitas ferramentas. Oi, Shirley. Existem muitas ferramentas dentro do coaching, enfim, da reprogramação mental, de ferramentas de reprogramação mental, de autoconhecimento, que são muito parecidas com o que a gente usa na administração. Então, na época que eu era professora, coordenadora de curso, dos cursos de administração e RH, chegava no final do curso, os alunos faziam o TCC e eles montavam assim uma estratégia empresarial, um plano de negócios e lá no TCC tinha análise SWOT, missão, visão, valores e tudo isso eu fui vendo que a gente podia levar para o campo pessoal, né? Não é só a empresa que faz isso. Então, hoje, Aline, eu acredito, tenho certeza que você tem, porque eu já vi isso em você, quando você fez mentoria de novo comigo, né? Nós duas, nós temos mente estratégica. E a mente estratégica, ela é fenomenal, né? Ela é rápida, ela é produtiva, é uma mente que encontra respostas, não fica envolvida em problemas e nem envolvida em medo. Nós encontramos respostas, nós cessamos o nosso medo, acalmamos o nosso medo, nos silenciamos e nós encontramos respostas, soluções. Nós somos proativas e nós somos extremamente estratégicas. Isso foi com o tempo, né? De tanto exercitar. Isso que você falou, ô Claudete, ontem eu até havia comentado, né? Porque assim, nós sofremos um bombardeio de informações desde a hora que a gente nasce, né? Dos nossos pais, da sociedade, parentes, familiares, amigos, né?
E isso que você falou me fez lembrar que quando eu era criança, a minha mãe, ela me chamava de preguiçosa. Ela falava, você é muito preguiçosa, você é muito preguiçosa. E, na verdade, não é que eu era preguiçosa. Só que, assim, eu fui ter esse entendimento só na fase adulta, depois que eu fui buscar o autoconhecimento, me conhecer, né? Porque, assim, eu não sou aquilo que falaram que eu era. Eu sou diferente daquilo. Então, eu preciso entender quem eu sou verdadeiramente. Quais são os meus valores, né? A minha essência, né? E aí, buscando essa parte do autoconhecimento, o que eu descobri? Eu descobri que, assim, o que a minha mãe falava sobre eu ser preguiçosa, nada mais era do que eu ficava pensando assim, o tempo todo eu ficava refletindo. Como que eu posso fazer tal coisa gastando menos tempo, menos energia? Então na verdade eu investia muito tempo pensando. Para poder E a minha resolver. mãe, para poder resolver o mais rápido possível. Então, e a percepção da minha mãe, não, era que eu era preguiçosa. E na verdade, não. Eu já usava a minha mente para resolver as coisas de forma mais rápida. Então, assim, às vezes a minha mãe fazia uma coisa e ela demorava muito tempo, eu ficava observando e eu falei, como que eu posso fazer aquilo mais rápido? Então, eu ficava questionando, eu ficava buscando resposta, solução para resolver aquela questão em menos tempo. Outra coisa que eu acho que é bem válido comentar aqui é sobre você ficar pensando sobre os seus erros do passado, o que aconteceu no passado, carregar mágoas, ressentimentos, sabe? Essas coisas do passado, mal resolvidas, que vêm frequentemente na sua mente, elas te atrapalham, né? Elas te atrapalham, te impedem de dar avanços ou até saltos quânticos para o futuro. Você fica recorrendo às coisas do passado, enquanto tem muita coisa para você resolver, você fica lá ruminando. Então você rumina, você fica ocupando a sua mente com coisas desnecessárias que já você precisa já abandonar isso daí, já devia ter abandonado. E aí isso aí te atrapalha para você desenvolver essa visão de futuro, para você transformar os seus sonhos em objetivos, os seus objetivos em metas, sabe? Tudo isso faz com que você fique preso, talvez, a alguns paradigmas, né? Algumas correntes lá do passado. Então, vale essa reflexão aí. O que dá para perceber, isso que você está falando, para complementar, Claudete, é assim, o que eu percebo na minha experiência pessoal, profissional, eu percebo ou a pessoa ela tá muito no passado com tantas historinhas. Inclusive eu tive uma aluna que a gente estava trabalhando a questão profissional dela, né? Questão da empresa dela. E aí ela ficou ali pelo menos algumas horas só falando de coisas que não deram certo. Ela ficou ali ficou falando, só que eu, né, estava ali ouvindo ela. Eu falei assim, olha, eu tive que interromper ela, porque ela estava ali, já passava mais de 40 minutos ela falando das coisas que não deram certo. Sabe, eu aprendi um novo termo para isso, para essa coisa de contar historinha. Fofoca familiar. Então ela estava contando coisas, provavelmente, que não deu certo com ela, com a família dela. Ela estava fazendo uma fofoca familiar. Ela estava falando, na verdade, ali ela estava falando do negócio dela. Ela falou assim, mas eu não fiz isso porque não deu certo isso, porque eu tinha que fazer desse jeito. E aí eu até cheguei, ó quem tá aqui, o Jorge. Boa noite, Jorge, tudo bem? Jorge Cascavel. Então, assim, o que eu percebi? Nessa questão específica, que ela ficava muito tempo ali contando historinha do passado de coisas que não deram certo. Da empresa. Ou seja, já. Da empresa, né? Das coisas que não deram certo. Eu falei, ok, você teve ali, né, um teste, você teve uma experiência, só que você não consegue mudar o passado. Você não consegue mudar o passado, já aconteceu. Agora você precisa olhar no presente, o que você pode melhorar, o que você pode mudar, o que está no seu controle. Porque tem coisas que não estão no nosso controle, é que nem eu até citei aqui da viagem, né, que eu fiz. A viagem, que nem nós ficamos aí praticamente 10 horas parado na estrada, sem assim avançar 1 quilômetro. Então, isso eu não tinha controle. O que eu tinha controle era como que eu ia lidar com esse contexto, né? Sim. O que estava ali no meu controle?
eu administrar as minhas emoções. Eu poderia ler um livro, eu poderia conversar, sei lá, fazer brincadeiras dentro do carro com a minha sobrinha, meu marido. Então, tem coisas que a gente consegue controlar. Agora, tem coisas que a gente não consegue controlar. E essa moça, por exemplo, ela ficou ali 40 minutos falando das coisas que não deram certo. Então, assim, às vezes a pessoa ela passa muito tempo falando das coisas, ela fica contando histórias para ela mesma, justificando coisas. E eu falei assim, olha, ok, não deu certo, eu preciso te interromper, porque senão nós vamos passar aqui 1 hora, 2 horas só você falando o quê? Do seu passado. Já passou, esse evento ele já passou. Agora, qual foi a lição que você teve? Qual foi a lição e o que você pode fazer de diferente? Né? Então, eu percebo assim, de pessoas, profissionais liberais, empresários, que muitos deles, eles ficam focando a energia, a atenção em coisas que já passaram. Ou eles estão muito ansiosos, estão lá no futuro, né? E assim, eu acho que os extremos, ele prejudica a vida da pessoa. Né? Se você tiver, é legal você visitar o futuro, fazer a ponte ao futuro, né? Inclusive nós temos esse exercício na reprogramação mental, ponte ao futuro. Você consegue visitar o futuro, você consegue montar, né? Criar a rotina ideal, o dia ideal, o futuro ideal, né? A tarefa ideal. Você consegue. Só que assim, nem tudo aquilo que você cria na sua mente é o que vai acontecer, porque existem outros fatores. E o legal da reprogramação mental é que você se programa até mesmo assim, e se acontecer tal coisa, como que você vai lidar? Sim. Agora você está falando, eu lembrei de uma coisa que você falou esses dias. Você comentou assim que você ficou 1 ano treinando a sua mente para ganhar na loteria. Na Mega Sena. Na verdade, eu não fiquei treinando. Eu fiquei fazendo afirmação. Fazendo afirmação. Eu fiquei afirmando lá de ganhar na Mega Sena. Inclusive, meu marido, ele veio e falou assim, você não vai ganhar na Mega Sena, você já tá 1 ano. Eu ficava literalmente todo dia ali fazendo afirmação de ganhar na Mega Sena. Aí entra essa questão, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que vai dar certo, mas não é na Mega Sena. Você focou, você afirmou e tudo mais. Então, você vai ganhar 1 milhão, mas é com o teu trabalho. Sim, não na E Mega você já me mostrou isso daí. Você já me mostrou a sua projeção, seus objetivos. Inclusive, você tirou um print da sua tela, dos seus objetivos. Então, as suas afirmações deram certo. Sim, que é sua mas mente não pra, estratégica. Não pra Mega Sena. Não pra Mega Sena. Porque a Mas Mega Sena... a sua mente tá encontrando outro caminho de ganhar esse 1 milhão. Sim, exatamente. Então, talvez você tenha que fazer uma pequena correção aí. Não é que não deu certo. Pra Mega Sena, na verdade, pra Mega Sena não deu certo, por quê? Porque a Mega Sena não tá no meu controle, tá no meu controle em jogar. Mas em ganhar, existem outras coisas controlando. E que essas coisas eu não sei o que é que está controlando. Eu não sei se é manipulado ou não. Então, assim, agora, ganhar 1 milhão é possível? Claro que é possível. Eu só preciso criar estratégias para saber como que eu vou chegar lá. Aí agora você tá fazendo isso, Isso, exatamente. Então, aí eu parei de fazer afirmação. Eu, na verdade, eu não acredito em afirmação. Afirmação eu não acredito. Porque o nosso cérebro... Que nem, vamos pegar assim uma pessoa. Pega uma pessoa leiga, que não tem um autoconhecimento nem nada. Quando ela faz afirmação para ela mesma. Eu sou bilionário. Quando a pessoa ela faz essa afirmação... Ela precisa acreditar. Então, só que assim, a afirmação, quando você faz... o Jorge colocando aqui, verdade. A afirmação, na verdade, é assim, você tá querendo convencer você daquilo que é verdade, só que você não acredita. Como que você vai convencer de algo que não é verdade? Então, a afirmação, eu não acredito, porque se a afirmação realmente resolvesse, muitas pessoas estariam curadas, muitas pessoas estariam aí felizes, plenas, ricas. Então, eu acredito que o cérebro, ele funciona no formato de perguntas, né? Então, quando você faz perguntas, o seu cérebro ele vai buscar respostas. Sim. E eu fiquei durante 1 ano fazendo o quê? Afirmações. E o que aconteceu? A afirmação, na verdade, naquela ocasião, eu estava fazendo especificamente o quê? Para ganhar na Mega Sena.
Só que foi bem antes de eu buscar o autoconhecimento. Ah, tá. Foi antes de eu buscar o autoconhecimento. Inclusive, eu fiquei durante um ano fazendo afirmação, porque eu li um livro, que é O Segredo. Ela fica fazendo a visualização e faz a afirmação. E eu fiz isso. O que aconteceu? Eu fiquei durante um ano. Eu lembro que o meu marido, ele tipo me deu um chacoalhão. Ele falou, você não vai ganhar, para de estar fazendo isso, né? E aí eu comecei o quê? A entender, porque assim, só a afirmação não basta. Não adianta você ficar lá, eu vou ganhar na Mega Sena, eu sou milionária, mas a pessoa ela não tira a bunda do sofá, não tira a bunda da cadeira. Então a gente precisa agir. E agir de forma estratégica. Para quem tem a mente estratégica. E se a pessoa ela não tem, ela pode desenvolver isso. Pode desenvolver. Não vamos dizer que isso é da noite pro dia, como a gente comentou, que é simples, que é fácil, é desafiador. Ao contrário, é desafiador desenvolver uma mente estratégica. Mas é aquela coisa de um pouquinho por dia, não é? Sim, 1%, né? 1% cada dia, quando você vê, você já tá 100% estratégica aí. Perfeito. E trabalhando a seu favor, né? Porque às vezes a gente desenvolve estratégias para outras pessoas. Não tem isso? Sim. Né? Porque às vezes a pessoa ela não tem, né? É que nem, por exemplo, isso que você falou, né? Quando a pessoa ela me traz uma questão, ela me traz assim uma questão de business, de negócio. Então ela tá ali, ela tá associado à questão. Então, por ela não ter uma mente estratégica, eu tenho a mente estratégica no sentido assim, eu consigo dissociar, eu consigo ser a observadora. Então eu consigo ver o todo, eu consigo ter uma visão macro e não micro. Né? E geralmente a pessoa que não tem uma visão estratégica, ela tem o quê? A visão micro. Ela fica ali focada nos pequenos detalhes. Eu já não, eu consigo me distanciar, eu consigo me afastar e ver de forma estratégica. E às vezes eu consigo até me colocar numa posição de um terceiro observador. Se eu não tenho naquele momento o recurso certo, então eu acesso uma parte em mim buscando o quê? De repente eu posso me colocar, quem é um profissional que eu admiro? Vou dar um exemplo. Eu admiro o Flávio Augusto, que ele é um baita de um empreendedor. O que eu faço? Eu me coloco na posição dele, como se ele estivesse no meu lugar. Bom, agora aqui está o Flávio Augusto. Como ele agiria diante daquela situação? Então eu consigo fazer. E isso é um treino o quê? Isso é um treino de reprogramação mental. Porque tem gente que não consegue dissociar. E as pessoas que sofrem muito, que sentem muito, elas estão muito associadas à experiência. E a gente tem o quê? A gente tem a associação, a dissociação e a gente tem ainda o observador. Então a gente consegue ver a experiência de fora. Eu tive um cliente que ele é engenheiro. E ele tava assim, trabalhando muito, né? E aí eu falei pra ele assim, pensa num empresário, num empreendedor que você admira bastante. E aí ele trouxe, né? Ele falou assim, eu admiro tal empresário porque ele é assim, assim, assim. E aí ele tava sentado, ele tava associado à experiência. Aí eu falei pra ele assim, tá vendo essa cadeira aqui? Imagine um empresário do seu lado, o que ele falaria para você? E aí ele começou a imaginar, ele falaria isso. Ok, agora tem uma terceira cadeira, agora imagine um terceiro observador. Pensa numa pessoa que você admira muito. Como que ela agiria frente a essa questão? E aí ele falou assim, nossa, eu não faria nada disso que eu tô fazendo agora. Então, por quê? Porque ele dissociou. Então, quando você desassocia da experiência, você consegue ter uma visão o quê? Você consegue ter uma visão macro. Isso que você está falando, eu aplico no coaching executivo também. A pessoa senta no lugar dela aqui e ela conta uma situação. Aí eu levo ela na sala um pouco mais longe para ela contar como se fosse um amigo, né? E depois ela tem uma visão imparcial, mais longe, como se ela fosse um jornalista. Perfeito. Então tem esses 3 momentos aí. Nossa, e as descobertas são incríveis. A pessoa ela precisa. Então, a pessoa, quando ela quer ter um resultado na vida dela, primeiro é o autoconhecimento. Sim. Depois são as habilidades que você desenvolve. É que nem eu já tinha essa visão
Não, eu não tinha essa visão de associar que nem quando eu sofri com crise emocional, profissional, financeira, eu estava associada à experiência, eu não conseguia me dissociar. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a ferramenta certa, Não tinha os recursos eu que não você tinha tem. o recurso que eu tenho hoje. Eu desenvolvi, sim, o tempo todo eu estou desenvolvendo. Por exemplo, quando eu penso em alguma coisa, eu me coloco na minha posição, eu, Aline, e depois eu começo o quê? Eu começo a montar ali um quebra-cabeça colocando outras peças fundamentais. É que nem, vai, por exemplo, eu admiro um profissional que eu gosto muito da área do desenvolvimento pessoal, que é o Anthony Robbins. Então, quando eu estou na dúvida de alguma coisa, é como se eu chamasse o Anthony Robbins para resolver essa questão. Então eu imagino ele do meu lado e eu falo, Tony, se você estivesse aqui no meu lugar, você agiria dessa maneira? O que você faria? Né? E isso é uma habilidade a ser desenvolvida. E como que a gente desenvolve isso? Primeiro tendo autoconhecimento. Depois treinando a mente. Depois treinando a mente. E aí você consegue treinar a sua mente. Lembra daquele exercício que a gente estava no carro, eu estava dirigindo e conduzindo você? Ali eu estava, na verdade, a gente estava fazendo o trabalho de integração das partes. Né? Você lembra? Lembro. Integração das partes. Que nada seria mais o quê? É você ter uma parte sua que quer algo e ter uma parte sua que não quer. Só que essas duas partes, elas têm intenções positivas, só que elas se conflitam. Elas se conflitam. Então, assim, aí precisa o quê? Precisa dessa habilidade. E essa habilidade eu comecei o quê? A treinar comigo. Eu comecei, poxa, o que que eu quero? Ah, eu quero comer um chocolate. Então, a parte quer comer um chocolate. E tem a parte que não quer comer o chocolate. Por que a parte não quer comer o chocolate? Ah, porque eu tô no processo de emagrecimento. Então, existe uma intenção positiva. E aí precisa fazer a integração para que as partes, porque nós temos essas duas partes dentro de nós, e a gente precisa entrar em um acordo. É mais ou menos como se fosse assim, o casal, sabe? O marido e a mulher. Precisa entrar num acordo para Precisa entrar ter num um acordo, precisa entrar num acordo que seja bom para ambas as partes. Tem que satisfazer as duas partes. E esse exercício da integração de partes é a mesma coisa. Então, para tudo. Por exemplo, você está querendo emagrecer, você está querendo ganhar dinheiro. Eu tive uma outra experiência de uma cliente que ela queria ganhar muito dinheiro, só que assim, ela trabalhava e ela não ganhava dinheiro. Por quê? Uma parte queria para o quê? Para provar para a família que ela era capaz. É tipo, ela queria dar um cala-boca. E a outra parte não queria, por quê? Porque ela tinha medo de ser rejeitada. Tá vendo? Então, as duas partes, elas tinham intenção positiva. Nós precisamos... nós fizemos o quê? A integração das partes, né? Falando para as partes assim, ok, existe... O que mais importa? Né? A rejeição. Tá, como que você pode lidar com a rejeição? Né? Ganhando mais dinheiro. Como que você vai se proteger? Existe alguma outra razão, alguma outra maneira? Então, esse trabalho da reprogramação mental é um trabalho, eu falo que é igual tomar banho. Todo dia você precisa treinar, todo dia, o tempo todo, todo dia. Eu lembrei que você falando como é que você foi buscando isso. E antes de eu fazer minha primeira formação em coaching, eu comecei a acompanhar a Leila Navarro. Você já viu alguma coisa dela? Vi já. Então, acho que foi o primeiro contato que eu tive assim, que eu pensei, nossa, a gente pode pensar diferente. Não precisa ser como todo mundo fala, né? E foi um vídeo dela, um vídeo bem antigo, até hoje tá no YouTube. Eu às vezes procuro lá e encontro esse vídeo, né? E ela falava como resolver problemas. Daí ela falava assim, sabe quando você conta pro seu vizinho, pro seu amigo que você tá com um problema, ele fala assim, isso daí é fácil de resolver, né? Porque ele tá de fora, ele tá olhando de fora o seu problema. E daí ela deu um exemplo assim, eu talvez não vá citar agora o mesmo exemplo dela, mas eu usei isso de uma forma diferente. Eu imaginei assim, que eu tava num labirinto, né? Eu fui ouvindo ela falando e eu imaginei, eu tô num labirinto e eu preciso encontrar uma saída, né? Que é o problema, tô envolvida lá no problema, dentro do labirinto e me debatendo nas paredes do labirinto, e eu vou para lá e vou para cá e não encontro a saída. Mas se eu me dissociar, se eu subir um pouco, né? Você consegue enxergar o labirinto. Ver o labirinto todo. E ela deu um exemplo de uma cidade. Então, você está numa cidade querendo
encontrar um caminho de saída. Se você subir de helicóptero, você consegue encontrar o caminho mais fácil, mais rápido. Então, eu pensei, gente, a gente pode pensar diferente para a gente resolver os nossos problemas. Aquilo para mim foi encantador. Descobri que eu podia olhar o problema sem me envolver nele. E eu fui desenvolvendo essa habilidade de, eu tô com um problema, tudo bem, eu tô com um problema, mas eu preciso me concentrar em mim, na minha saúde física e mental, eu preciso continuar fazendo as minhas caminhadas, as minhas orações, porque aí eu consigo ter insights e pensar em como resolver esse problema, né? Então eu comecei a pensar de forma estratégica, desenvolver uma mente estratégica com um vídeo da Leila Navarro. Um vídeo, né? Há sei lá quantos anos, eu acredito que uns 10 anos mais ou menos, que eu comecei a me desenvolver, né, nesse sentido de fazer com que minha mente se tornasse uma mente estratégica. E a gente pode fazer isso. Sim, nós temos recursos para fazer isso. Só que às vezes a gente precisa ter alguma coisa que nos desperte, que faça a gente buscar esses recursos internos, né? E assim, para a gente finalizar aqui a nossa live, eu vou deixar um convite para vocês. É o quê? Pegue assim uma questão que está te incomodando, e aí se coloca numa posição de observador. De repente você pode se colocar na posição de um amigo próximo, né? E ver essa questão, esse problema, como sendo o seu amigo, não você. Porque aí você vai o quê? Você vai dissociar da experiência. E quando você desassocia da experiência, você consegue o quê? Você consegue buscar soluções. A gente não consegue... Albert Einstein ele já dizia que a gente não consegue resolver um problema estando na mesma sintonia emocional do problema. Então a gente precisa elevar um nível acima para a gente poder o quê? Conseguir a resolução. Exatamente. E isso serve o quê? Para a questão. Então, se você tem hoje uma questão que está te incomodando, então pega essa questão e avalia estando na posição de um observador. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você admira. Então, assim, se fosse essa pessoa, como que essa pessoa enxergaria essa questão? Né? O que essa pessoa falaria? Que conselho que ela te daria? E assim, eu tenho certeza que você praticando esse exercício, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir desassociar e certamente você vai conseguir o quê? Ter insights. Porque quando você desassocia da experiência, né, daquela experiência negativa, você consegue enxergar de forma macro. E se você precisar fazer exercício de estou nessa cadeira, estou me sentindo assim, tá acontecendo isso, nossa, tá horrível, eu envolvida nesse problema. Aí você sai da cadeira, deixa a cadeira lá no lugar, vai um pouquinho mais para trás e dá um conselho de amiga para você mesmo. Amiga, olha, eu acho que você podia fazer isso. E aí você vai mais um pouquinho mais longe e observa como se você fosse uma jornalista, um juiz, de uma forma imparcial. Aí você encontra mais respostas ainda. Então você consegue se dissociar do problema. E você pode treinar isso, né? Sim. Treinar todo dia. Olha o que a gente faz. A gente faz live hoje, grava vídeo, e a gente olha lá com um olhar crítico, mas não tão crítico, né? E diz assim, olha, eu acho que eu falei um negócio aqui que eu vou ter que melhorar isso aqui. Sim. Lembra que eu comentei com você que eu gravei um vídeo esse final de semana lá em Pindamonhangaba, no hotel? E eu falei, olha, Aline, eu falei de um jeito que da próxima vez eu me observei, eu assisti a minha live, e da próxima vez eu vou mudar o jeito de falar, eu posso falar de uma forma diferente, né? E a gente consegue ter essa capacidade hoje de se olhar e falar assim, tá tudo bem, seu cabelo aí, seu batom, o jeito que você fala, ou se você fala alguma coisa errada, não tem problema não, é a mensagem que você precisa levar que mais transmitir importante. Que é o mais importante, né? E essa questão assim do não julgamento, é que nem até a nossa colega colocou aqui, auto-julgamentos, né, nos estagnam. É verdade, na verdade tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Tem. Né? E assim, que nem, por exemplo, se você nunca fez um bolo, você fez a primeira vez o bolo e assim ficou, sei lá, ficou embatumado. É
assim, você teve uma referência. A partir do primeiro, o segundo você vai fazer melhor, né? Então, assim, se você não teve a experiência, passe pela experiência. E a partir dali você vai melhorando. Eu tinha até comentado com você, né, Clau? Da minha primeira palestra. O meu marido, ele filmou a minha primeira palestra. Então, se eu for comparar com a minha palestra, a primeira, gente, e com a de hoje, eu vou verificar, eu vou analisar assim e vou falar, caramba, eu tive, assim, uma grande melhoria, uma grande evolução. Só que para essa evolução foi necessário eu ter feito que é a primeira palestra. Então, assim, na vida a gente tem, tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Sim. Né? A questão é que nós temos dentro de nós 4 personagens. Eu havia até comentado outro dia, né? Nós temos o personagem, quando nós nascemos, nós temos o personagem o explorador, que é a criança exploradora. Que a criança exploradora, então ela vem para explorar o mundo. Inclusive a criança, ela não quer pegar as coisas, colocar na boca, ela tá experimentando. Esse é o primeiro personagem. Aí depois a gente tem o quê? O segundo personagem, que é o quê? O artista. A criança, ela imagina, ela quer pintar, ela quer rabiscar a parede. E aí o papai e a mamãe vêm o quê? Brigando com a criança, não pode, não faça isso, é feio, isso e aquilo. Aí começa a desenvolver o quê? O juiz, né? Partindo o quê? Da experiência que aprendeu com os pais. Não pode fazer isso, isso é feio. Que nem a criança, ela começa a aprender que na escola os inteligentes tiram 10 e os burrinhos tiram 0, né? Então, ali ela começou o quê? A julgar, né? Através do quê? Dos pais, através da escola. E aí depois tem um personagem o quê? O guerreiro, né? Que entra em ação. Então, quando a gente pega esses 4 personagens dentro de nós e a gente consegue equilibrar eles dentro de nós, é que nem o juiz, ele é importante, que é né, aquele que julga, é importante. Só que desde que ele julga a questão ali de uma forma construtiva. Por exemplo, eu fiz tal coisa. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Então, o juiz, ele entra ali, o personagem juiz, ele só entra mesmo assim para te ajudar a resolver aquela questão. E não para assim, para colocar você... ou assim, para te criticar. Não, ele tá ali para te ajudar. É você pegar o juiz que nós temos dentro de nós, esse personagem, porque ele foi o quê? Ele foi crescendo, ele foi sendo alimentado. Então, quando a gente consegue unir esses 4 personagens dentro de nós e fazer com que eles trabalhem em comum acordo, a nossa vida flui. Por exemplo, se eu tenho uma questão, eu pego esses 4 personagens. Eu falo assim, se fosse uma criança, como ela seria? O que ela criaria? O que ela inventaria? Aí o juiz. E você, juiz, de que forma você pode contribuir nessa questão aqui? Né? E se der errado, o que você faria? E se der certo, como você agiria? E aí o guerreiro que entra em ação, né? O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Isso é né? muito legal. Então, a gente precisa trabalhar e isso são o quê? São habilidades que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aperfeiçoando. A Lauren que mandou um oizinho ali, falando do auto-julgamento, que o auto-julgamento nos faz a gente estagnar, né? Então, e sabe o que eu lembrei agora? Da polenta que eu fiz hoje. Eu te dei uma mentoria de como fazer polenta, como fazer polenta. Você tinha feito polenta algum dia? Nunca fiz. Por quê? Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Você falou que gosta de polenta. Como eu que gosto. Você nunca fez? Na verdade, assim, eu gosto de comer, eu não gosto de fazer. Mas é tão fácil fazer. Agora eu vou fazer. Porque você teve uma mentoria, não foi? Isso, eu aprendi. Se fosse fazer sozinha, você ia fazer? Ia fazer. Eu não sei se na primeira vez iria ficar tão boa quanto a sua ficou, porque você já tem essa experiência. Você ia fazer por tentativa e erro, você ia chegar em algum resultado se você quisesse muito. Exato. Você ia levar muito tombo, ia queimar muita panela, talvez. Talvez, né? Estragar alguma polenta, alguns sacos de a primeira vez ela nunca... Pode ser que dê certo a primeira vez, como pode dar errado, né? E a única maneira de saber é fazendo. Mas você ia colocar água fria, do jeito que eu coloquei, desmanchar e depois fazer com água quente? Talvez se eu não tivesse a referência que eu tive hoje, a explicação que eu tive hoje,
talvez eu não faria desse jeito. Talvez eu faria o quê? Eu colocaria lá a farinha, eu colocaria a água e talvez ela Água iria... quente. Ia E embolar empelotar. tudo. Exatamente. Agora, com a sua explicação, não, ficou mais fácil. Porque você explicou, olha, tem que fazer desse jeito para não empelotar, para não criar o caroço. Então, você deu a explicação, você deu o passo a passo. Então, assim... E fui te mostrando, exatamente. né? Ó, a polenta cresce, precisa ser uma panela maior. Exato. Precisa de espaço para mexer. Então, quando você tem uma explicação de uma pessoa que já fez, se torna mais fácil. É que nem agora, por exemplo, se eu for fazer a polenta, eu tenho certeza que, assim, pode acontecer de haver risco, erro? Claro que pode, porque eu nunca fiz, né? Mas certamente você, como você me deu a instrução, você me explicou, eu vou realizar, eu vou fazer e a chance de erro ela vai ser mínima. Mas pode acontecer. Pode acontecer. De repente a medida da água, porque eu não peguei. Qual é a medida da água? Qual é a medida da farinha? Mas eu te mostrei, você me mostrou. Visualizou. Isso, eu visualizei, mas assim, a quantidade, porque às vezes pode dar diferença na quantidade, tá? Qual é a quantidade de água que eu coloco? 300 ml, 500 ml? Mas olha aí, eu sou tua mentora, se você tá com dúvida ainda, eu ainda vou te explicar de novo. Aí. Sou tua mentora de polenta. E ficou uma delícia, hein, gente? Uma delícia, polenta. E o molho de frango também. O molho de frango. Então é isso, gente. Assim, sugestão para vocês é praticar o autoconhecimento e principalmente, né, esse exercício que nós acabamos de explicar aqui, que seria o quê? A dissociação, né? Você desassociar de uma questão que está te incomodando, se colocando na posição aí de um observador, de um amigo, Só que eu tenho certeza... Com o mentor é muito mais fácil, não é? Não, sim. É o mesmo caso da polenta. Com um mentor, sim. Só que assim, se a pessoa ela não tiver um mentor naquele momento para resolver, a pessoa ela já vai conseguir de alguma maneira dar o seu jeito. Sim. Né? O importante é a pessoa, ela testar. Ela precisa fazer. É que nem, por exemplo, eu tenho um mentor e o meu mentor ele não tá o tempo todo. Então eu não posso criar também assim no mentor uma dependência. Exatamente. Ele vai me ajudar, sim, ele vai me ajudar em momentos mais pontuais. Mas você tem uma referência mais forte, que é o seu mentor. Sim. Agora, o importante também é você ter essa habilidade, você desenvolver essa habilidade para que você consiga, em momentos que você não tiver o seu mentor, você consiga solucionar alguma questão incômoda. É o que eu fiz, né? Quando você me deu mentoria. Sim, exatamente. Você foi falando, eu fui a campo. E eu não estava ali o tempo todo com você. Eu fui lá. E você foi, experimentava, falava, olha, Aline, aqui tá dando certo e aqui não. Isso. Aí a gente ajustava. Exatamente. Então, assim, questões mais pontuais. Exatamente. Eu não estava ali 24 horas do seu lado. Você foi a campo, você testou, você validou, né? Então, assim, você começou a criar o quê? Habilidades. E essa habilidade é importante. É muito. É importante porque em momentos que você não tiver o seu mentor, em momentos que você não tiver aquela pessoa para te ajudar, e aí, como que fica? Mais ou menos assim, ó. Você vai pegar o seu carro. Você vai fazer uma viagem. E aí você nunca trocou um pneu. E aí no meio da estrada... Você tem que trocar o pneu. Você tem que trocar o pneu, só que você nunca trocou. E aí? É aquilo que você falou das lives. Clau, faz live. Clau, grava vídeo. Clau. Então... Você nunca tinha feito, eu não tinha feito. Quer dizer, eu tinha feito com uma entrevista, né? Alguém me entrevistando. Live não, ao vivo assim não. Não. E aí, a Aline falou bem assim... Faz live para você ter uma referência. Quando você fizer a primeira, você sabe o que deu certo, o que deu errado. E o que pode melhorar na próxima. Pode melhorar. Mesmo caso da história que você contou aí do carro, se furar um pneu, né? Exato. Aliás, se furar um pneu comigo, eu não sei o que fazer, porque eu não sei trocar pneu de carro. Então, eu não tenho referência. Então, você não tem referência, né? Isso já aconteceu comigo. A sorte é que na estrada onde eu estava, tinha um movimento legal e aí... vieram pessoas e me ajudaram, né? Então eu não precisei colocar a mão na massa ali, mas é legal você ter uma experiência, nem que seja assim, eu vou testar, vou ver quanto tempo eu consigo trocar esse pneu. Por quê? Porque numa situação adversa pode acontecer de furar o pneu, e aí como que você vai lidar com isso? Se eu estiver preparada para fazer isso sozinha, é muito melhor. Exatamente, né? Então é isso, gente, a gente vai encerrar aqui a nossa live por conta do nosso tempo, e a gente vai deixar aqui para vocês como sugestão, né, essa dissociação, para que você treine essa habilidade. Claro que se você não conseguir,
temos nós aqui, podemos ser a mentora de vocês, Uhum. para guiar você, para conduzir você aí para uma melhor resolução. Não É é, isso Claudete? aí. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês. Um beijo no coração. Também quero agradecer E- a presença de todos aqui, o pessoal que também está comigo ao vivo, Aline, olha aí. Ali, né? Aham. Então, Nós legal. estamos aqui com os 3 celulares.